Voltamos a apresentar o programa Manhã da Piedade. E agora, gente, nós vamos para um quadro que eu sou apaixonada, o YouCat com o padre Wellington Santos. E esse programa a gente fica ligado na catequese da nossa igreja para poder refletir sobre as maneiras de viver melhor o ensinamento do Pai no nosso cotidiano. E para isso a gente vai conversar agora com o nosso querido Padre Wellington Santos, que vem toda semana conversar com a gente. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Bom dia, Moninha, Deus abençoe, bom dia a todos que estão em casa. Moninha, só para registrar, eu tenho escutado muito retorno de muitas pessoas que estão nos escutando, inclusive aqui da paróquia. Então, deixar um abraço desde já para todas essas pessoas, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham. Ô, padre, eu também, viu? Esse momento é uma delícia, porque a gente aprende, padre, eu vou falar, como as pessoas têm dúvida. Eu todo dia bato nessa tecla. Gente, tem que estudar a igreja, tem que entender a igreja, o povo tem dúvida. Moninha, o Natal foi outro dia, já é quaresma. Eu falei, gente, o Natal, Jesus nasceu num ano, ele morreu no outro ano. O povo faz uma confusão, né? Fazem, é preciso entender. Falou uma coisa essencial, Moninha. Quando tem dúvida, a gente tem que buscar aprender para poder amadurecer a nossa fé. É muito importante fazermos isso. O Padre Wellington, o assunto que nós vamos falar hoje é um tema muito polêmico e muito interessante, porque outro dia eu assisti um vídeo até do Padre Fábio, ele falando que quem quer que padre case é os outros. Todo mundo fazendo movimento para padre casar, o coitado do padre não quer casar, não. E aí, o padre não casa e vive uma vida celibatária. O que é uma vida, o que significa uma vida celibatária? Olha, a vida celibatária, Moninha, é uma vida de serviço. Você falou uma coisa interessante, faz rir, mas é uma realidade. Né? As maiores discussões sobre quem que quer que padre casa realmente não são entre os padres, porque nós sabemos bem que a dedicação ao serviço exige de tamanha dedicação, nosso tempo, que não teríamos tempo para poder cuidar de uma família. Isso para poder pensar assim, Moninha, a ordem, né, o celibato para os padres e o matrimônio são dois sacramentos de serviço que exigem dedicação integral, exigem doação total de si. Né, e a gente se dividir dentro dessa perspectiva ia empobrecer muito o trabalho. Aí é só para poder citar assim, algo que eu acho bonito na vida assim, da gente que é padre, porque as pessoas elas nos procuram a qualquer hora, né? E a gente está à sua disposição para esses momentos. Então, por isso que a vida de celibato, a vida celibatária na igreja, ela é uma vida de serviço, é dedicação à igreja. É como dito, né, lá no Evangelho, aqueles que se fazem eunucos por causa do reino dos céus, para servirmos com mais intensidade, com dedicação, para a gente estar sempre, né, solícitos àquilo que é próprio da vida da igreja. Então, a vida celibatária ela é importante, né, porque é essa doação que se faz, né, de homens e mulheres, aí a gente dizendo aqui dos religiosos e religiosas, que estão aí dedicando toda a vida por causa do reino dos céus. Entendi, padre. Agora aqui, o celibato propriamente dito, ele é só para padre? O que é celibato? Então, eu vou pegar essa definição aqui do YouCat, para que as pessoas possam ver que tem aqui no YouCat que pode buscar, caso não consiga, né, aprimorar, pegar tudo que a gente está partilhando aqui. Mas aqui vai dizer assim, olha, celibato. Celibato é uma obrigação voluntariamente aceita, então a gente aceita por nossa própria vontade de viver solteiro por causa do reino dos céus. Então, na Igreja Católica, essa promessa é vivida sobretudo por pessoas das ordens e congregações religiosas, então são os votos de castidade, né, dos irmãos e irmãs religiosos e religiosas, e pelos clérigos, diáconos, padres e bispos, pela lei do celibato. Então, o celibato é o estar solteiro, mas com uma finalidade, Moninha. É o estar solteiro por causa do reino dos céus. Então, isso é o celibato. Nem é tão complicado, nem é tão difícil a gente entender.
é esse estado de vida daqueles que estão se doando pelo reino dos céus. Aí ficam solteiros para essa dedicação exclusiva à igreja. E aí, Padre Wellington, as pessoas perguntam assim: por que que Jesus quer que haja pessoas que vivam para sempre em pobreza, em castidade, em celibato, em obediência? Então, esses votos, né, que a vida religiosa faz, né, das freiras, dos irmãos religiosos e os padres também, né, os clérigos também o fazem, é uma dimensão assumida para um serviço. Desde lá de Jesus, quando ele escolhe os apóstolos e os envia em missão, Jesus escolheu a vida celibatária, ele viveu assim e dá continua, né, nessa ordem. São escolhidos depois que Jesus escolheu os apóstolos, outros homens, tantos ali ao longo da história da igreja, para viverem, né, estes votos, né, para um serviço. Então, de fato a gente pensar assim, olha, por que Jesus quer que haja as pessoas que vivam nesses votos? Né, por causa deste chamado, é de uma vocação. Né, nós somos chamados para poder fazer um serviço integral. Eu não quero desvincular de forma nenhuma isso. Né? A gente é chamado para um serviço integral à vida da igreja. Uhum. Né? Por isso a necessidade da pobreza, da castidade, da obediência, né? Para poder servir melhor, para poder a pessoa estar mais inteira no serviço de Jesus Cristo. É verdade, uma família toma muito tempo da gente, uma criança chorando na Toma. cabeça, marido para Uhum. cuidar, e toma tempo da gente mesmo, viu, padre? Não é mole não ficar, então, Toma. ser sacerdote. Eu fico vendo a vida dos senhores tão ocupados também, realmente conciliar esses dois seria muito difícil. Se o sacerdote casasse, tivesse Uhum. filho, marido, família para sustentar. Exatamente, a gente ia ficar dividido. Eu escutei no bloco anterior, você falou que tem 26 anos de casado, correto? Eu tenho, vou É fazer isso? 27 agora em Eita, abril. Aliás, mentira, olha que tenho 27, alegria. vou fazer 28. Então, olha, 27 anos de um cuidado para a família. Pensa, né, se tivesse agora uma dedicação também exclusiva à igreja, e a gente é solicitado a todo momento, Moni, isso é dizendo a minha experiência. A toda hora chega uma mensagem solicitando, né, que seja uma oração, uma presença, exéquias, confissão e etc. Como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia se dividir em dois serviços É importantíssimos e verdade. grandes? E É. grandes, e imensos. Atender Uhum. confissão, sair meia-noite para socorrer aquele que está precisando. É assim, vida de padre é igual de médico. Não Exatamente. é? E aí, olhar isso dentro da família, a família, como eu bem disse, é de fato algo que exige muito. Então, não dá para a gente se dividir, né, dentro dessas realidades. A gente faz um serviço com muita alegria. Que Não é bom. peso. Né? O celibato Maravilhoso não isso, é né, peso. padre? Uhum. Ô, padre, Exatamente. por que que o quinto mandamento protege a integridade corporal e espiritual do ser humano? Primeiro, conta para as pessoas aí qual é o quinto mandamento, porque o quarto é honrar pai e mãe. Exatamente. Isso, o quinto mandamento é não matar. E é interessante trazer ele aqui, porque agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso tom, né? Porque, de fato, assim, olha, por que, que o não matar protege a integridade corporal e espiritual do ser humano? Nós somos esta unidade. Nós somos corpo e somos espírito. Uma unidade. Então, quando temos esse mandamento não matar, às vezes a gente fica muito preso a esse não matar corporalmente, mas a gente acaba matando as pessoas espiritualmente aí nas nossas falas atravessadas, na nossa ignorância, na nossa falta de caridade. Então é importante pensar esse mandamento. Hoje a gente está falando de dois grandes mandamentos da igreja, né? O da castidade, o do celibato, e agora este de não matar. E de fato é uma sensibilidade, aquilo que a gente tem chamado muito neste tempo, empatia. A gente olhar para o outro e perceber assim, olha, eu não mato só fisicamente, não, pegando uma arma e tirando a vida da pessoa. Eu mato espiritualmente, né? Quando eu vou empobrecendo a pessoa, quando eu vou subjugando a pessoa, né? Quando eu crio situações de abuso, né, com as pessoas. Então, é um cuidado muito importante para a gente entender que o não matar, ele se estende, isso está no mandamento, ele se estende a essa realidade espiritual do ser humano. É verdade, né? Padre mata com a língua, né? Faz da língua um Não? chicote afiado. E como? Tem muita gente matando os outros aí com essa língua, viu? É verdade. Ô, padre, quando Jesus chama os apóstolos, a razão principal de chamá-los foi qual?
Então, Jesus chama os apóstolos para poder perpetuar a missão. Jesus veio com a missão de anúncio da Boa Nova, de instaurar o reino de Deus, né, de apontar para essa dimensão bonita de fé que a gente tem hoje, né, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é presença, do Deus do abraço misericordioso. E ele chama os apóstolos para poder dar seguimento a esta missão. E aí a gente toca num ponto interessantíssimo, Aninha, porque Jesus chama os apóstolos, os 12. Depois esses 12 vão chamando outros, que é o que a gente chama da ordem, a ordem de Jesus, né, para poder continuar a evangelização. Então esses apóstolos chamam os bispos. E assim começa a sucessão apostólica até chegar aos nossos bispos hoje, né, que estão ligados a esta missão de Jesus, a essa ordem dada por Jesus, né, de anúncio da Boa Nova, de batizar, né, de proclamar o ano da graça, de proclamar o reino de Deus. Então é muito profundo a gente parar para poder pensar nessa pergunta. Nós estamos falando da sucessão dos apóstolos, nossos bispos hoje estão ligados lá aos apóstolos que estão ligados a Jesus, que ordena que sejamos no mundo sal da terra, que sejamos luz do mundo, que sejamos testemunho, né, do amor, do reino dele, neste tempo, no tempo presente que nós estamos. Trem lindo, a nossa igreja ela é tão rica, né, padre? Ô, Nossa. padre, disso que a gente conversou, para a gente poder encerrar, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Se não, queremos a sua bênção. Sim, sim, só poder dizer que a vida celibatária, isso aí para os vocacionados, queridos, né, jovens, homens e mulheres vocacionados ao serviço. A vida celibatária é uma alegria, é um dom, é um serviço que a gente presta à igreja com muito amor. Né? Aqueles que estão pensando nessa dedicação, nessa doação de si, né, com coragem, diga o seu sim, que certamente vai ser muito recompensado pelas graças de Deus. Agradeço, Moni, vou deixar essa bênção, né, para todos que estão aí no estúdio, mas também todos que estão em casa, especialmente, né, que nos acompanham aqui agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de Ele está nós. no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Moni, abraço a todos. Obrigada, padre. Deus abençoe. Bom dia para o senhor. Até semana que vem, Bom se dia. Deus quiser. Até, se Deus quiser. E no próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já.